Olá, meus irmãos do canal Atos 2. Aqui vos fala o irmão Evangelista Misael. Aqui mais um vídeo no canal. Vídeo aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre o tabernáculo. E hoje já é domingo, né? Estou gravando esse vídeo aqui bem no começo de domingo. É que eu tive tempo de gravar. Lição de número 4 com o tema O Altar do Holocausto. Aí tá aí o holocausto, né? Texto áureo. Cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado na má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus capítulo 10, versículo 22, verdade prática. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Aí vem a leitura diária, né? Que nós lemos. Bom, vamos estar falando sobre essa videoaula aqui rapidão. Sobre o altar do holocausto. O porquê do altar do holocausto. Qual era a importância do altar do holocausto. Qual era a medida de comprimento, a largura. O que vinha a significar esses 4... 4 pontos de chifres do holocausto. E fala do altar do holocausto. E também vamos rapidão falar sobre o tipo, né, de Cristo no Antigo Testamento, ou seja, representa o altar, né? Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ali por nós, derramando o sangue inocente. Bom, então vamos falar aqui sobre o quê? O porquê, o holocausto e o altar, né? Aqui, ó, o tópico de falar... Antes de falar isso, a nossa leitura bíblica em graça, né? Êxodo 27, capítulo 27, versículo 1 e 2, 6 e 7. Os hinos sugeridos das lições... É isso aí, da harpa cristã, né? O ponto central da lição. A cruz do Calvário foi o altar do holocausto na nova aliança. A introdução começa com uma pergunta. Qual era o caminho que o pecador percorria para ter os seus pecados perdoados? Então tá aí, né? Qual era o caminho que o pecador percorria para ter os seus pecados perdoados? Aí fala aqui, ó, ao estudarmos o altar do holocausto e o rito da lavagem dos corpos do sacerdote na pia de bronze, aprenderemos com alguns símbolos apontavam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, tópico de 1, o altar do holocausto. O altar do holocausto. O termo holocausto vem de um prefixo hebraico que significa ascendente ou aquilo que sobe. Né? Aí tá aí. Nós os descrevemos como uma oferta consumida no fogo. No Antigo Testamento, a fumaça, né, do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares. Agora vamos falando sobre o altar, né? A palavra altar sugere uma ideia de mesa levantada, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se em cima do altar, ou seja, nesse lugar, sangue de muitos sacrifícios era derramado pelos pecados do povo. Vou falar aqui, eu falo um negócio, mas eu tenho que terminar aqui, ó. O modelo do altar e os seus materiais. A forma do altar era quadrada. Seu lado interno era produzido com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze ou cobre. Vamos falar agora da medida. O altar media 2,25 m de largura e mais 1,35 m de altura. Ele tinha base alta e representava 4 cantos com 4 pontas de forma de chifres. Isso ajudava o sacerdote na ministração da cerimônia.
pois o animal ficava amarrado em um desses chifres para em seguida ser sacrificado. Cordeiro, na época do Antigo Testamento, ele era oferecido para ali, para a forma de perdoar, forma do pecador ser perdoado. Era, como já falamos, era macho, sem defeito, perfeito, e ali representava ali, né, o pecador, e aquele animal, o cordeiro, morria no lugar da pessoa, né? Depois daquele ato, a pessoa ficava livre, né, do seu pecado. Mas toda vez que ele tinha que pecava, ele tinha que ir lá fazer esse sacrifício. Bom, nós falamos aqui, da altura, da medida, e nós apresentamos aqui que ele tinha 4 pontas de forma de um chifre, né? E isso vamos ver agora, um pouquinho para frente. Aí tá o desenho, ó. Tá vendo? Aí. Aqui, ó, interessante, ó. O modelo estrutural do altar apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Jesus. Aí, ó, ponto 1. O altar do holocausto indica o caminho de salvação para o pecador. É verdade, ó, o altar do holocausto, o pecador tinha seus pecados expiados. Aqui o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. O Cordeiro de Deus fez de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali o altar do holocausto indica o caminho para a salvação. Como eu falei, né? Então, mostra ali, o caminho da salvação, que era Jesus, é Jesus, né? Então, Jesus Cristo ali, ele foi ali, o Cordeiro de Deus, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Eu vi uma mensagem, né? Glória a Deus. E naquela mensagem, o pregador, ele falava assim, ó, olha, Jesus Cristo, ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós, ou seja, ele tomou o nosso pecado sobre si. Então ali Jesus Cristo pegou toda a nossa culpa, né? Toda ali, maldição, porque eu li aqui, ó, olha que interessante, eu marquei: Cristo nos livrou do justo juízo de Deus, que realmente merecíamos por causa dos nossos pecados. Nós merecia o justo e juízo de Deus, que realmente merecíamos por causa dos nossos pecados. Só que Cristo nos livrou. Olha que interessante. Nós não merecia a salvação. Nós merecia, e com justiça, o juízo de Deus. Mas Jesus Cristo nos livrou. Glória a Deus. Ó, ponto 2. Os chifres do altar indicam um símbolo de poder e autoridade e proteção. Na Bíblia, os chifres têm um símbolo de autoridade, poder e proteção. Essa simbologia estava presente no altar do holocausto. E lembra-nos o mesmo poder, autoridade e proteção que o Senhor revelou no Calvário. Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens. É por isso que, quando Jesus Cristo morreu, foi entregue em suas mãos toda a autoridade e o poder, né? A chave da morte, tudo. Ó, escuta só, que eu vou falar aqui para vocês. Isso que eu tô falando aqui, isso não quer dizer que Jesus Cristo não tinha poder, mas agora, né? Jesus Cristo pegou a chave da condenação que o diabo pôs sobre o homem. Entende o que eu estou falando?
Hoje o homem, quando eu falo para homem, se refere a mulher, a palavra homem significa homo, né? Representa todo ser vivo humano. Então Cristo pegou a chave da acusação e nos deu o direito de perdão. Só que a pessoa tem que reconhecer. Se a pessoa sabe disso, que Jesus Cristo tem o poder e a autoridade, né? E não aceita, realmente ele vai ser condenado. Ele não está condenado. Nós estávamos condenados. Mas Jesus Cristo veio e nos livrou da condenação. Todo mundo. Todo mundo estava condenado. Mas Jesus Cristo veio e nos livrou da condenação. Mas agora a pessoa tem que, né, aceitar ele para que a condenação, né, não venha entrar nele. Porque se não aceitar Jesus Cristo, ele vai ser condenado com o mundo. Eu falei no vídeo anterior aqui do canal, né, que fala: todo mundo tem o direito de ser salvo. Assassino, usurpador, mesmo que doa no coração, eles também têm o direito de ser salvo, mas cada um faz a sua escolha, certo? Também os chifres representam proteção, autoridades, poder, né? Como naquela visão que Daniel teve, tinha 10 chifres, aí do nada apareceu um chifre menor no meio daqueles 10 chifres, só para a memória, e aquele chifre ele se pôs poderoso entre os outros. Então tá aí. Ó, as 4 pontas de chifres do altar e o sentido de redenção. Ó, as 4 pontas e a propiciação. O ato de fazer propiciação, segundo o dicionário ou o AIS, implica tentar obter alguém sob a sua vontade, torná-lo favorável a aplacar sua ira com um sacrifício. Nas escrituras, o sangue do sacrifício era um animal inocente. Quando o sacerdote imolava o animal, retirava-se o sangue do altar das 4 pontas. E com esse gesto apresentava a oferta pelos pecadores do povo. Isso é uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. O evento era uma ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e santidade fosse satisfeita e proporcionassem um perdão eficaz ao pecador. As 4 pontas do holocausto rememoravam a morte de Cristo como proteção provida por Deus para cobrir o nosso pecado e manifestar a justiça de Deus, justiça divina. O Senhor nos tornou sobre si os nossos pecados, revelando-nos alto gracioso do Pai. Entendeu? Então, foi ali uma oferta propiciatória, uma propiciação, nos dando ali o favor direito de ser salvos. Falando sobre as 4.2 pontos chifres e a substituição. Lá em Levítico fala, né? Ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Esse animal deveria ser macho e sem defeito. Aqui fala na pessoa de Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida plenamente. Então, como eu falei, né, um daqueles chifres também representava a substituição que Jesus Cristo teve por nós. Será que nós aguentaríamos, irmãos, né, tanto sofrimento? Só Jesus Cristo mesmo. E outra, nós não era digno. Glória a Deus. O sem defeito aqui, ó, sem defeito, fala no sentido também externo do animal. Mas também Jesus Cristo fala mas como é trazido para Jesus Cristo, fala no sentido externo e interno, de questão de santidade. Só ele que tinha esse direito de substituir-nos desse tão ato de sacrifício em favor da população. Ponto 3, as 4 pontas
do chifre, do altar, do holocausto, e a reconciliação. Ali foi onde Jesus religou o homem com Deus, né? Jacó, quando ele estava no deserto, ele sonhou um sonho, ele viu uma escada tocando no céu, aqui na terra, e anjos subindo e descendo sobre essa escada. Aquela escada representava Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A reconciliação. Jesus Cristo nos religou, né? Nos tornou uma união perfeita com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia uma barreira de proteção, que é o pecado, que nos impedia de chegar até a Deus. Há 4 pontos dos chifres ali, representava também redenção. A ideia que a palavra nos dá é da libertação da prisão do pecado. Logo, a redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço, a morte de Cristo na cruz. Aqui é importante ressaltar que o termo redimir aparece na língua grega como um significado de comprar e tirar fora do mercado, uma expressão retirada do comércio escravo, ou seja, resgatar de uma vez por todas a pessoa da escravidão. Foi isso que Jesus fez por nós quando nos libertou da escravidão do pecado. Jesus falou assim: olha, vou comprar, mas não vai ficar mais à venda, vai ser meu. Foi isso que Jesus fez. Fez os direitos de ser chamado filho de Deus, e por causa da sua redenção. Glória a Deus. Por isso que ela fala, está escrito que nem a morte, nem os anjos, nem o pecado, nem a morte, nada vai nos separar do amor de Deus. Agora, nada vai nos separar do amor de Deus que Jesus Cristo nos deu ali na cruz do Calvário. Nada mais. Aqui no tópico 4 representa, né? Ali fala, o altar do holocausto é uma imagem do Calvário, né? Isso que fala aí, fala de Jesus Cristo, inocente, a punição do pecado que ele tomou sobre si, e a esperança, né, de uma alma, né, transformada e libertada. Olha, a obra do Calvário traz-nos um chamado à ressurreição. A nossa vida manifesta agora tudo ao refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Por isso o Calvário é um lugar de esperança. Quando todo mundo achou que tinha acabado, quando Jesus Cristo deu o seu brado: Pai, está tudo consumado, eu te entrego o meu Espírito. Quando todo mundo pensou que tinha acabado, é ele que estava começando, né, ali a igreja de Cristo ser formada, ser comprada, ser livre, ser livre do pecado. Morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Ele. Glória a Deus. Então, essa lição aqui eu resumi bastante, deu quase 20 minutos, né? O altar do holocausto, uma lição muito poderosa. Hoje, daqui a pouco, vamos lançar aí falando na nossa igreja, que é domingo agora, né? Aí estudando sobre essa lição. Amém? Então, meus irmãos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, tá? Compartilhe com seus amigos, seus colegas. Você que é novo no canal, se inscreve, tá bom? E não perca nada demais aqui os nossos conteúdos do nosso canal. É simples, tá vendo aí? É simples, né? Mas é de coração, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até segunda-feira, se Deus nos permitir.